Bom, obrigado, pastor Ronaldo, pelo convite, e gostaria de convidá-las para o livro de Isaías, capítulo 6, que tem tudo a ver com a música que vocês estavam cantando. A partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Orar em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos na tua santa presença. E só estamos por Cristo, pelos méritos do Cristo, pelo sangue do Cristo, pela ressurreição do Cristo. Nós somos gratos pelo privilégio de sermos teus, para a tua honra e para a tua glória. Reconhecemos os méritos do Senhor Jesus e, por meio deles, rogamos ao Senhor a tua palavra. Porque o Senhor Jesus fez o que fez, para que pudéssemos ouvir a tua palavra, por ela sermos transformados, curados, e através dela prestarmos a ti o culto que te é devido com a nossa vida, com tudo que é teu e que tens permitido que nós administremos para a tua honra e para a tua glória. Então fala conosco, Senhor, pelos méritos de Jesus, fala conosco ainda mais. Que a tua palavra nos inunde e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o rei Uzias foi um bom rei. Era uma safra complicada, a safra de reis de Israel. Então, um bom rei era algo para ser celebrado. E ele foi um bom rei. Teve problemas, mas, de modo geral, foi um bom rei. Morreu. Aí havia um impasse. Ninguém sabia o que ia acontecer. A história de Israel é uma história de reis bons e maus. E quando os reis maus governavam, todo Israel sofria, o povo sofria. Era uma angústia, e Isaías está diante dessa mudança, está diante dessa transição.
Quando ele está diante dessa transição, ele que já havia levado a palavra do Senhor muitas vezes já e semeado a profecia do Senhor, ele tem uma visão. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto sublime trono e vê que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. E o Senhor, por isso, me comunica o que todos nós sabemos, que nenhuma mudança circunstancial, nenhuma mudança na história, nenhum movimento humano, nenhum movimento geopolítico, nenhum movimento bélico, nenhum movimento de qualquer ordem, econômico, social, seja o que for, nenhum movimento entre os homens abala a soberania de Deus. Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono. Nós podemos confiar na capacidade do Senhor garantir a história da redenção. Nada altera a história da redenção. Nada faz a história da redenção sofrer qualquer crise, qualquer abalo, qualquer senão. Não tem como. O Senhor está reinando e está reinando para redimir. O Senhor está reinando e está reinando para salvar. O Senhor tem um só propósito: a redenção. E o Senhor faz todos os movimentos que faz com um só objetivo: a redenção. O Senhor não tem outro objetivo, o Senhor não tem outro propósito. Os propósitos do Senhor não se confundem com os propósitos das nações, não se confundem com os propósitos particulares, nem mesmo do seu próprio povo, quando o propósito é meramente pessoal. Não se confunde com os desejos, com os sonhos particulares ou os sonhos nacionais. O Senhor tem apenas, então, somente um objetivo: a redenção. O Senhor faz o que faz para redimir o seu povo, para glorificar o seu nome, para construir o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. É preciso que a gente se lembre sempre, e nós somos muitas vezes tentados a pensar de outra maneira, até porque muitas vezes nós somos movidos pelas nossas circunstâncias, ou pelos nossos sonhos, ou pelos nossos desejos, ou pelas nossas frustrações, ou pelas nossas angústias. Então, não são poucas as vezes em que nós clamamos ao Senhor como se a história estivesse meio fora de controle, como se as coisas não estivessem andando a contento, como se o mundo estivesse correndo algum perigo. O Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor está no governo. E o Senhor tem um propósito único e indefectível: a redenção. É preciso lembrar que tudo que o Senhor fez para redimir. Desde a criação. Desde a criação, toda a obra de Deus é uma obra redentora. Quando você lê o Gênesis, você vê que o Senhor cria a partir da sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra porém sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz de dia e as trevas de noite, e houve tarde e manhã no primeiro dia. Aqui você já tem uma mensagem do Senhor. Qual a mensagem que você tem do Senhor? Primeiro, que Ele é o Criador. Segundo, que Ele cria um planeta paradoxal. Porque é um planeta que tem dia e tem noite. Então, é um planeta provisório.
Porque depois você vai para o Apocalipse e lá você descobre que o planeta que vai durar para sempre só tem dia. Não tem noite. Então, o Senhor criou um planeta provisório. Porque o projeto do Senhor é o novo céu e nova terra onde habita a justiça. Esse é o projeto do Senhor desde sempre. Desde sempre o Senhor está no alto e sublime trono. Este é o projeto do Senhor desde sempre. A outra coisa que você percebe nessa fala do Gênesis é que o Senhor, quando fala com Moisés, que vai descrevendo a criação, ele fala de outro lugar. E quando ele explica o universo que ele fez, ele está em outro lugar. Porque no universo dele tem tarde e manhã, e não manhã e tarde. Então ele diz, o texto diz, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e ele viu que a luz era boa, e fez separação. Aí houve tarde de manhã, o primeiro dia. Ora, o Senhor está falando com Moisés e está enfatizando o sentido anti-horário. O tarde de manhã é o anti-horário. Não é? O sentido horário é manhã, tarde e noite. É o ciclo, não é isso? Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Mas o Senhor está tarde, manhã, madrugada, noite, tarde, manhã, ele está vindo no sentido anti-horário. Da onde o Senhor está vindo? O Senhor não está vindo das trevas que estavam no abismo. O Senhor não está vindo da situação caótica. O Senhor está vindo da sua soberania, do seu alto e sublime trono. O Senhor está vindo da sua vitória. Então isso é uma coisa que a gente tem sempre de lembrar. As situações que nós chamamos de críticas não significam nada para o Senhor. O Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Bom, e sempre que o Senhor vem a nós, Ele vem da sua vitória, Ele vem da sua soberania, Ele vem do seu trono, Ele vem do seu governo, Ele não vem da nossa angústia, das nossas trevas, do nosso caos. Então é como se a gente orasse e o Senhor dissesse: escuta, filho, você está aí desesperado, mas eu estou vendo você aqui brilhando como o sol ao meio-dia do meu lado. Então, seja lá o que for que você esteja vivendo, é só uma questão de tempo, meu filho. O seu Redentor já está indo ao seu encontro. Porque você já está redimido. Eu já estou vendo você assentado no alto sublime, ao lado de mim, que estou assentado no alto sublime trono. Você já está aqui brilhando como o sol mesmo. Então, essa é a primeira mensagem que fica para Isaías. Nada abala o Senhor, nada abala o seu propósito, nada abala o seu governo, nada abala a sua soberania, nada abala a sua vitória. E a vitória do Senhor é a vitória do seu Cristo. E a vitória do seu Cristo é anterior a tudo. Porque como é que Deus santo sustenta pecadores? A santidade de Deus deveria expelir os pecadores para a inexistência.
é que Deus não sustenta pecadores na sua santidade. Deus sustenta pecadores no sacrifício do seu Filho. Porque é no seu Filho que todas as coisas foram criadas. Sem o seu Filho, sem o seu sacrifício, nada do que existe haveria. E o sacrifício do seu Filho é anterior à história, ou melhor, é anterior à história como nós a conhecemos. Porque o apóstolo Pedro diz que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Então o Senhor está no alto e sublime trono. Não há nenhum movimento do Senhor e não há nenhum movimento na história que o Senhor faça ou venha fazer que não esteja parado no sacrifício vitorioso do seu Cristo. Por isso o Senhor está sempre no alto e sublime trono. E quando nós, os filhos do Senhor, aprendermos isso, nossa perspectiva da vida não vai ser mais a partir das circunstâncias. Não vai ser mais a partir das notícias externas e estranhas ao ambiente da glória de Deus. Nossa perspectiva não será mais movida pelas notícias que nos chegam, mas pelas certezas que nos sustentam. Que é essa ideia de que o Senhor está assentado no alto e sublime trono, desde sempre. Onde o Senhor estava quando os primeiros pais pecaram? Assentado no alto e sublime trono. Onde o Senhor estava quando o Senhor tomou a decisão de julgar a terra? Assentado no alto e sublime trono. Ainda que vivenciando a intensidade da existência, o Senhor nunca, sob hipótese alguma, nunca perdeu o controle. Aliás, essa perda de controle nunca foi sequer esboçada. Porque tudo que o Senhor fez sustentado pelo sacrifício do Cristo. Foi o que Pedro disse. Ele disse: não foi comprado prata ou ouro, qualquer coisa perecível, que fostes resgatados do vão procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo sangue, sem mácula, como o sangue do cordeiro, conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos filhos de Deus, por amor de nós. Então, na cabeça do Senhor, não tem crise nenhuma, não tem abalo nenhum. E quando a gente ouve falar de perseguições, quando a gente ouve falar dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, mortos, e nós mesmos nos movimentamos para lá, para cá, para tudo quanto é lado. Eu faço parte de uma organização internacional chamada O Problema do Oriente Médio. Nosso trabalho é mobilizar a gente no mundo todo para socorrer os nossos irmãos que estão em prisão. Então a gente se mexe para cá, se mexe para lá, aciona o presidente da República, aciona rei, aciona o que dá para acionar. Então, na nossa perspectiva, é uma luta. Esses dias mesmo eu estava falando com o ministro do Itamaraty, estava dizendo: escuta, nós estamos precisando disso. Aí ele diz: não, faz uma carta, coloca a pessoa em contato com a Secretaria de Direitos Humanos. Então, na minha perspectiva, na perspectiva dos meus colegas do mundo todo, nós estamos numa luta. E o Senhor está onde? Assentado num alto e sublime trono. Nada está fora do seu controle. Nada está pondo em risco a igreja.
Nada vai mexer com a história da redenção. Por quê? Porque tudo que o Senhor fez respaldado no sacrifício de Cristo. Como? Simples assim. Nele foram criadas todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, quer principados, quer potestades, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado nele e para ele. E o apóstolo João arremata: sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo está sustentado no poderoso sangue de Jesus Cristo e na sua majestosa ressurreição. Então, está feito. Está feito. Por isso, o Senhor está sempre assentado sobre um alto e sublime trono. Por isso, o Senhor criou um mundo provisório, preparado para a nossa queda, para depois trazer o mundo definitivo, novo céu, nova terra, onde habita a justiça que Ele tanto quer ver. E é nessa perspectiva que entra Israel, que entra a igreja, que entramos todos nós. E quando a gente perde essa perspectiva, aí nós desandamos. Que a gente fica com aquela impressão de que tem alguma coisa aqui que não está dando certo. Mas tudo está sustentado pelo sangue do Cordeiro e garantido pela sua ressurreição. Bom, então os serafins estavam do lado dele. Mas antes ele viu as abas das vestes do Senhor. E as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. O templo, que devia ser a habitação de Deus, não conseguia conter nem as abas das vestes dele. O majestoso templo de Salomão não conseguia conter nem as abas das vestes do Senhor. As abas, sabe o que é aba, né? Só esse pedacinho aqui. Isso aqui encheu o templo. Quanto mais a réplica. Se o original não aguenta. Se o original não aguenta nem a aba, a réplica, então. As abas das vestes do Senhor já enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, voavam, e tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que maravilhoso, mas muito interessante. Os serafins estavam por cima dele, à sua disposição, mas não podiam encarar. E cobriam o rosto. Então aquele Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, só Isaías via. O serafim não via. Não era dado ao serafim dele. O rosto dele estava coberto. Eles não ousavam encarar o Senhor, que se fazia visível por miserável ser humano. Impressionante, não é? Eles não mostravam os pés, porque no Oriente Antigo os pés eram um símbolo de força. Não tem força diante do Senhor.
Eles estavam numa posição de absoluta submissão. E prontidão, porque com 2 asas voavam, prontos a obedecer qualquer que fosse a ordem do Senhor. Eles estavam em prontidão diante do Senhor, mas não ousavam encará-lo e não ousavam apresentar ao Senhor nem uma mostra qualquer que fosse que pudesse significar a tentativa de fazer visível ao Senhor o poder deles. Eles sabiam sob que poder estavam e sobre que poder estavam. Isso, plena consciência. Ele é, nós não. Então nós não temos nada a mostrar para ele. Ele é, nós não. A outra coisa interessante é que eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então eles sabiam da terra, sabiam da santidade do Senhor, sabiam da Trindade, sabiam da comunidade, sabiam do significado do enigma de Moisés, que nos ensinou que Deus é uma comunidade única, distinta e só reconhecível como tal. Deus é uma comunidade. E nós, no Novo Testamento, iríamos descobrir que o Senhor iria nos dizer que Deus é 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, numa unidade que o nosso vocabulário não consegue descrever. Agora, outra coisa interessante é, eles não falavam a Deus. Eles clamavam uns para os outros. Eles não falavam a Deus. Não viam Deus. Não se mostravam a Deus. Estavam em prontidão para Deus e não falavam a Deus. Falavam sobre Deus, mas não falavam a Deus. Falavam a partir da comunidade divina, que é Pai, Filho e Espírito Santo, porque o louvor deles é trinitário. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O louvor deles é trinitário. Sabiam mais do que os profetas de então sabiam, mas não falavam do Senhor. Falavam sobre o Senhor. Falavam bem. Falavam corretamente. Percebiam o Senhor na sua criação. A presença da glória do Senhor em toda a sua criação. Viam Deus atuando no universo, mas não falavam do Senhor, não olhavam para o Senhor, não se mostravam ao Senhor. E aí, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E nós estamos falando só da voz dos anjos. A voz dos anjos fez o templo tremer. A voz dos anjos fez todo lugar tremer. A voz dos anjos fez a terra tremer. As bases do limiar
Tudo que sustentava, tudo que parecia ser sustento tremeu. Não tem nada sólido em si. Toda a solidez é divina. A voz dos anjos abalou o universo. Porque não tem nada sólido em si. Toda a solidez é divina. Isso é uma coisa que nós nem sempre entendemos, principalmente nessa época. Porque nós somos o tipo que sabe tudo, né? Nós somos modernos, somos cientistas, nós sabemos tudo. Então, para nós, as coisas são descritíveis. Mas aqui, quando os anjos clamavam, tudo que a gente chama de seguro, certo, relação de causa e efeito, tremeu. Me lembro de um moço que era cientista que falou para mim: o senhor acredita em Deus, né? Natural, né? Sou pastor. Sim, senhor, né? Não é? Ele disse: o que o senhor diz da evolução? Não digo nada, eu sou criacionista, eu acredito em Deus. Não me preocupo com isso. Não, sei que está tudo tranquilo aí na mão de Deus, uma hora tudo isso se esclarece. Aí ele falou: vocês são assim meio supersticiosos. Eu falei: o senhor acha? Ele falou: eu falei: engraçado, o senhor acredita em evolução? Não acredito, o senhor é cientista? Mas não é a sua ciência que diz que tudo caminha no caos? Quarta lei da termodinâmica, uma coisa assim, não é? Ele falou: então se tudo caminha no caos, o senhor está falando de que evolução? Vai tudo ficar caótico? Falou: não, mas tem várias teses. Pois é, meu senhor, vocês são os ricos em teses. Mas o senhor não consegue responder essa pergunta. Simples assim. O senhor vai ter que dar uma aula de verso, multiverso, superverso, subverso, inverso. Eu vou ficar ouvindo, interessante. E o senhor tem as provas quais são mesmo? E vai ficar chato. Então, o senhor tem a sua posição, eu tenho a minha. Tudo bem. Aí ele falou: eu acho. Eu falei: meu senhor, quantas espécies o senhor viu evoluir? Ele disse: nenhuma. E quantas o senhor viu deixar de existir? Ele disse: várias. Eu falei: então, a sua experiência está com o senhor, ela não devia ter evoluído, ao invés de ser extintas. Não, isso nós estamos estudando. Então, o senhor está estudando, eu estou crendo, está tudo certo, a gente não precisa brigar. Fica assim, meu senhor, eu não quero brigar com o senhor. Tá bom. Aí ele disse: vocês acreditam nessa coisa de criador e tal? Eu falei: meu senhor, sabe qual é a diferença entre nós? É que o senhor acha que a inteligência veio do acaso. E eu acho que a inteligência só pode vir de outra inteligência. Essa é a diferença entre nós. O senhor diz que o acaso gera inteligência, eu digo: acho difícil. Acho que só uma inteligência gera outra. Se eu apresentasse para o senhor um robô com inteligência virtual, artificial, e dissesse para o senhor foi o acaso, o senhor diria: não, os padrões são inteligentes. Não diria que alguém sabia o que é inteligência e desenvolveu isso aqui? Diria. Então, é tudo que a gente está dizendo, mas a gente nem briga por isso, senhor. Quem está brigando é o senhor. Pode continuar suas pesquisas, fica à vontade, nós não estamos brigando. Nós estamos crendo que Deus está no alto sublime. Não.
e que nada pode contra a verdade senão pela verdade. Então fica à vontade, pessoal. Pode pesquisar à vontade. Aliás, a ciência só cresceu em solo cristão. Nós gostamos de ciência. Fica à vontade. Eu não sei porque o senhor está nervoso. O senhor diz que eu sou supersticioso e o senhor está nervoso? Não devia ser eu? O supersticioso não devia estar aqui se sentindo humilhado, provocado, nervoso, insultado. Pois eu não estou. Está tudo bem, meu senhor. Deus está sentado no alto sublime trono. Continua suas pesquisas, Lúcio. Deus abençoe o senhor. Então, as bases do limiar tremem todas as vezes que Deus se aproxima. As bases do limiar tremem todas as vezes que Deus se aproxima. Parece tudo seguro, parece tudo uma relação de causa e efeito, parece tudo mensurável, parece tudo descritível, aí um anjo pega. E tudo se convulsiona. É essa mensagem que o texto está passando. Pois esses anjos que estão berrando, a casa se encheu de fumaça, são só anjos, nem é Deus falando. Ou seja, quando o filósofo disse que tudo que é sólido se desmancha no ar, ele não estava longe da verdade. Porque sempre que Deus se aproxima, tudo que o ser humano tem como certo e líquido, o líquido certo, se abala. Mas não precisa se abalar a condição. Faça as suas pesquisas, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus não tem medo da verdade. Fica tranquilo. Mas o que esse texto está nos dizendo é: todas as vezes que Deus se aproxima, tudo que é tido como líquido e certo se abala. Porque toda a solidez é divina. Quando nós tivermos essa perspectiva, nós sempre teremos um olhar em Deus. Ao invés de estarmos buscando segurança no que a gente acha que é capaz de medir. No mínimo, nós ficaremos desconfiados sempre. De que tudo que é sólido talvez não seja tão sólido assim. Que as bases podem ser abaladas a qualquer hora. Portanto, fixemos o olhar naquele que está sentado no alto sublime trono. Porque lá Deus está um lugar inabalável. Não foi o trono do Senhor que se abalou. Foram as bases do limiar que se abalaram. E não foi o Deus que fez as bases do limiar se abalarem. Foi só a voz dos anjos. Só a voz dos anjos. Que coisa impressionante. Aí o Isaías diz: bom, estou perdido. Estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei do Senhor dos Exércitos. Eu vi o que os anjos não podem ver. Eu vi o que os serafins não podem ver. Sabe o que significa serafim? Significa aqueles que são encandecidos pela glória de Deus.
Então, os seres encandecidos pela glória de Deus não conseguem olhar para Deus e ele viu Deus. Ele disse o óbvio, estou perdido. Agora, por que você está perdido, Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pois é, com tanto crime acontecendo em Israel, você está falando que é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios? Isaías, o sangue está correndo na calçada. As pessoas estão se matando. Estão se atacando. Tudo está sendo desestruturado. As pessoas estão convulsionando e convulsionadas. E você diz que você está perdido porque você é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios? Não tinha um pecado maior para falar? E aqui está o ponto. O que é que os anjos, que são encandecidos pela glória de Deus, não falam a Deus? Falam sobre Deus, falam acertadamente, mas não falam sobre Deus. E por que Isaías, quando se dá conta do que viu, entra em crise por causa dos seus lábios impuros e porque habita no meio do povo de impuros lábios? Por quê? Porque ele não pode falar a Deus? Porque o seu povo não pode falar a Deus, mas os santos também não falam. E os anjos não são pessoas de impuros lábios, estão no meio de anjos de lábios impuros ou de impuros lábios. E esse é que é o problema. Um dia, um colega lá no Levi chegou para mim e disse assim: Ari, queria que você fosse lá no Ibabiaruto, que é o ministério dele na igreja, falar sobre oração. Eu disse: tá bom, eu vou falar sobre oração. Aí ele disse: tá aí o tema, para eu avisar lá no Ibabiaruto. Aí eu disse: bota aí, oração é um lugar onde a gente vai. Aí ele virou para mim e disse: não entendi. Falei: oração é um lugar onde a gente vai. Não, Ari, estou falando de oração. Fala, palavra, discurso, grito, berro, qualquer coisa. Oração. Falei: entendi. Então, me dá o tema. Não, para meditar sobre. Oração é um lugar onde a gente vai. Aí ele disse: eu não entendi. Falei: quantos judeus oravam no Antigo Testamento? Ele falou: sei lá, não sei quantos judeus tinham. Quantas vezes eles oravam por ano? Ele falou: não sei. Um montão de gente orando o tempo todo. Você está perguntando para mim quantas vezes eles oravam por ano? Falei: então, você não sabe, mas eu sei. Não brinca? Você sabe? Sei. Meu, isso parece aquela coisa de quantos feijões tem dentro da... Você sabe? Você vai dizer qualquer número e eu vou dizer o quê?
falei, cara, um judeu só orava, uma oração só, e uma vez por ano. Ele falou, você está brincando? Eu falei, não, cara. Você só ora a Deus no Santo dos Santos. Só um judeu entrava no Santo dos Santos. Uma vez por ano. E fazia uma oração só. Era o sumo sacerdote. Ele oferecia o holocausto em favor da nação, transferia os pecados da nação para o bode expiatório, jogava o bode para o deserto, matava o animal, o cordeiro pascal fora do arraial, entrava no Santo dos Santos e orava em nome do povo, uma vez só, uma oração só. Se Deus tivesse aceito o sacrifício, perdoado o povo, Deus respondia. Se Deus não tivesse aceito o sacrifício, ele morria lá. Aí o povo puxava pela corda que o prendia, porque ninguém mais pode entrar no Santo dos Santos. E eles saberiam que tinham perdido um ano. E que agora, só o ano que vem. E entravam no parafuso. Então, meu irmão, você só ora uma vez se você é sumo sacerdote dos judeus, e se você é judeu, uma vez por ano, no Santo dos Santos. E aí, se a oração do sumo sacerdote for aceita, todas as outras orações são. Ou podem ser. Mas se a oração dele não foi aceita, nenhuma outra oração será. Eles perderam um ano e milhões de orações, e milhões de palavras, e milhões de clamores, e milhões de lágrimas, porque Deus não aceitou o holocausto, não perdoou a nação, não atendeu a sua oração e matou o seu sacerdote. Então, meu amigo, oração é um lugar onde a gente vai. E eu vou falar para o povo que, graças a Jesus Cristo, o sumo sacerdote, cujo sacrifício, que é Ele mesmo, foi aceito de uma vez por todas, e tão aceito que o véu do templo foi rasgado de cima e embaixo, todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Por isso que o Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros e de impuros lábios, e eu não posso entrar no Santo dos Santos, eu não posso falar com Deus. Deus está aqui diante de mim, eu estou vendo a glória dele, eu estou vendo os anjos, eu estou vendo os serafins clamarem a Ele. Eu estou vendo a beleza da Sua Majestade, a glória da Sua Majestade, mas eu não posso falar com Ele. Aí um dos anjos escapa, vai até o altar com uma tenaz, pega uma brasa viva, pega com a tenaz, ou seja, o anjo, que é um ser incandescente com a glória de Deus, não ousa pôr a mão na brasa, ele pega com a tenaz. Aí ele vem com a tenaz em direção a Isaías. Se eu tivesse no lugar de Isaías, eu diria: pronto, você incinerado, acabou.
Você incinerado acabou. Aí o anjo toca na boca de Isaías e diz: a brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Você pode falar com o Senhor. E sabe qual é a agravante aqui? É que só nós falamos com o Senhor. Nós somos os sacerdotes do universo. Então é como se o anjo estivesse dizendo para Isaías: fala para ele o que nós gostaríamos de dizer, mas nós não podemos. Fala para ele que ele é santo, 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 e que todo o universo está repleto da glória dele. Fala para ele. Sabe o que isso significa? Isso significa que desde a queda humana, o Santo dos Santos entrou em silêncio. Não havia som na presença de Deus. Aliás, o C.S. Lewis escreveu um livro muito interessante chamado Planeta Silencioso. Só que nós somos os sacerdotes. Nós somos os sacerdotes. Se nós não falamos, nada mais é ouvido. Ninguém mais é ouvido. Grito nenhum é ouvido. O Paulo diz lá em Romanos: a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os nossos sacerdotes não vão interceder por nós. Eles não vão entrar no Santo dos Santos. Eles não vão clamar por nós. Nós não nos damos conta que quando nós nos reunimos, como nós estamos reunidos aqui, nós somos os sacerdotes de Deus reunidos para prestar à Trindade, em nome de toda a criação, inclusive dos anjos, o culto que lhe é devido. Porque só nós entramos no Santo dos Santos. E só se pode falar com Deus no Santo dos Santos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha que interessante a fala do anjo. A tua iniquidade foi tirada. É o mesmo que iria ecoar séculos depois na voz de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tira o pecado do mundo para que nós possamos exercer o nosso sacerdócio em nome de toda a criação. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós deveríamos dizer: Senhor, em nome de toda a criação, nós nos apresentamos diante de Ti, cobertos pelo sangue de Cristo, para prestar ao Senhor o culto que Te é devido. Aceita, pelo favor do Cristo, o culto que nós devemos a Ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e manifesta a Tua glória. Só os homens podem fazer isso. Por isso que Isaías disse: ai de mim, eu não posso falar com o Senhor, e habito no meio de um povo que também não pode falar com o Senhor. E isso é um negócio interessante, porque isso significa que a nossa primeira missão
é falar ao Senhor. É falar ao Senhor. É se apresentar no Santo dos Santos. E nós temos um privilégio. Não é que nós podemos entrar a qualquer hora no Santo dos Santos. Nós nem precisamos sair de lá. Porque o sangue de Cristo é o novo e vivo caminho pelo qual nós entramos no Santo dos Santos. O sacrifício dele foi aceito de uma vez por todas. Ele é o nosso sumo sacerdote, que abriu a todos nós a possibilidade de entrarmos. Só que nós nos tornamos individualistas. Então nós entramos cada um por si. Mas era para entrar cada um por todos. Nós nos desgrudamos uns dos outros. Nós perdemos o senso de comunidade. Nós deixamos de ser intercessores. Muitas das nossas orações são apenas sessão reclamação no sistema de serviço de atendimento ao cliente. A gente diz: Deus, está tudo funcionando aqui, menos o Senhor. E olha que eu já falei para o Senhor o que fazer, o Senhor não faz. E eu já fiz novena, eu já dei oferta, eu já fiz sacrifício, e só o Senhor não está funcionando, eu estou fazendo tudo. Nós não entendemos. Nós não entendemos que Deus quer falar conosco. E foi isso que o anjo preparou o Isaías. Você está perdoado. Sua iniquidade foi tirada. Por quê? Porque Deus quer falar com você. Deus não aguenta esse silêncio. Deus não quer esse silêncio. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você, Isaías. Ouça Deus e fale com Ele. Faça isso em nosso nome. Faça isso em nome do universo. Faça isso em nome de todas as outras criaturas. Faça isso em nome dos anjos. Faça isso em nosso nome. Fale e ouça. Então, o Paulo disse: a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A intercessão diante de Deus e a intervenção em nome de Deus. Quando uma criança está sendo viciada, ela não grita: onde está Deus? Ela grita: onde estão os filhos de Deus? Por que eles não se manifestam? Por que eles não estão falando sobre o que está acontecendo comigo no Santo dos Santos? Por que eles não estão ouvindo Deus? E por que eles não estão definindo? Onde estão os filhos de Deus? Soube de um irmão que estava evangelizando alguém, e essa pessoa disse: você disse que Jesus me ama, mas onde é que Jesus estava quando eu sofri isso, aquilo, outro? Aí o homem disse: ele estava lá, eu aqui não estava. E ele queria que eu estivesse lá para impedir que você sofresse o que você sofreu, e eu não estava. Me perdoe, mas ele estava lá.
Aquele irmão entendeu o que significa ser sacerdote. Aquele irmão entendeu o que significa ter tido a sua iniquidade tirada e o seu pecado perdoado. Ele agora sabe que salvação não é algo para consumo pessoal. Que salvação faz de mim sacerdote. E sacerdote constrói pontes. Sacerdote leva a Deus as pessoas e as pessoas a Deus. Que salvação não é para mim, é através de mim. Que todas as criaturas de Deus estão esperando pelos sacerdotes de Deus. Que ninguém aguenta o silêncio no Santo dos Santos. Porque os sacerdotes de Deus não vêm. E quando os sacerdotes de Deus vêm, eles não vêm na perspectiva de que Deus está sentado no alto sublime trono. Eles vêm como se Deus os tivesse desamparado. Como se Deus não percebesse as circunstâncias nefastas nas quais eles estão imersos. Como se Deus não estivesse respondendo às orações deles. Eles não se interessam. Eles podem, mas eles não fazem. Eles podem, mas eles não interferem. Eles podem, mas eles não intercedem. Eles transformaram o privilégio da salvação em consumo pessoal. Então eles estão cheios de desejos. É verdade, o Santo dos Santos não está mais em silêncio, porque graças ao sangue de Cristo eles podem entrar toda vez que quiserem. Mas às vezes o universo suspira dizendo: acho que era melhor quando estava em silêncio. Acho que era melhor quando estava em silêncio. Quando os homens não jogavam fora a maior de todas as oportunidades. E a gente podia dizer: ninguém fala a Deus. Os sacerdotes também estão mortos. Eles também não podem falar. Não há sacerdócio no universo. Mas não é verdade. O sangue de Cristo mudou isso. Não é verdade. A ressurreição do Cristo mudou isso. E os sacerdotes do Cristo têm livre acesso e não precisam nem sair de lá. Mas eles não se interessam, porque eles têm as suas próprias agendas. E é interessante que eles entram e falam errado, não conseguem nem alcançar o padrão dos anjos, vêm, mas estão mais cegos do que os serafins. Porque os serafins tapam o rosto em respeito ao Deus. E os sacerdotes fecham os olhos em favor de si, para não serem abalados pela glória de Deus. Para não precisarem ouvir, para não ter que ouvir dele a quem enviarei. Quem há de ir por nós? Porque a criação chega pela manifestação
manifestação dos filhos de Deus. Isso é a igreja. A igreja é o ajuntamento dos sacerdotes, homens e mulheres, que graças ao sacrifício do Cordeiro tiveram a sua iniquidade tirada, o seu pecado perdoado, e podem, em nome de toda a criação, prestar o culto que é devido ao Deus que habita em alto sublime trono, sustentado pelo seu próprio sacrifício. E podem interceder por tudo e por todos, e a partir da intercessão podem interferir em tudo e em qualquer coisa. Porque eles partem do alto e sublime trono de Deus, do inabalável trono de Deus, do indefectível trono de Deus, do inexpugnável trono de Deus. Então ele sai em nome de Deus, aquele que reina soberano sobre o universo. E eles saem para vencer. Mas eles querem vencer para si e não para o universo. E esse é o problema. Então, queria deixar isso como meditação para vocês, porque só quando a gente tem essa perspectiva, de que Deus está no alto sublime trono, portanto, inabalável, indefectível, inexpugnável, soberano, sustentado pela vitória do Cordeiro. Então, essa é a perspectiva. Segundo, o Cordeiro tirou a nossa iniquidade. Nosso pecado foi perdoado. Nós voltamos ao sacerdócio. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, um acesso absolutamente livre. Aliás, o acesso é tão impressionante que a gente nem precisa sair de lá. Então agora, nós temos que prestar ao Senhor o culto que lhe é devido em nome de toda a sua criação. Segundo, nós temos de interceder por toda a criação. Terceiro, a partir da soberania de Deus, nós temos de interferir em toda a criação. Quarto, nós temos de derrubar as portas do inferno. Porque Jesus Cristo disse que edificaria esse reino dos sacerdotes para derrubar as portas do inferno. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Às vezes eu ouço irmãos dizendo que isso quer dizer que o inferno vai nos atacar e não vai nos vencer. Mas ninguém ataca com porta. Porta é a última defesa. Você nunca viu nenhum senhor de castelo, nenhum filme que você tenha assistido, que diga para os seus soldados quando os adversários o cercam: pega o portão e vai para cima deles. Isso não existe. Ninguém ataca com porta. Porta é a última defesa. Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. Significa, a minha igreja vai atacar e o inferno não vai resistir ao ataque da minha igreja. E o inferno tem muitas portas e nós temos de atacá-las todas. A porta da escravidão espiritual, mas também a porta da escravidão social, a porta da miséria, a porta do analfabetismo, a porta da exploração, a porta da servícia, a porta da escravidão. Nós temos de atacar todas as portas do inferno. E sabe por que nós temos de atacar todas as portas do inferno?
Porque nós podemos. Nós podemos. Porque nós somos os sacerdotes do Altíssimo. Se a gente aprender isso, nossa perspectiva sobre Deus, sobre nós, sobre a vida, vai ser diferente. Mas para isso nós precisamos nos lembrar que nós somos os sacerdotes de Melquisedeque, que é aquele que reina absoluto, que abriu o Santo dos Santos para nós, e que nós estamos lá no Santo dos Santos para fazer a obra de Deus, a partir do Santo dos Santos, intercedendo e saindo em nome de Deus para interferir. Um dia um irmão falou para mim assim, eu falei, qual é o seu ministério, irmão? Ele disse, eu sou levita. Eu disse, irmão, você é cristão ou você é judeu? Ele falou, não, sou cristão. Eu falei, então é impossível. Como é impossível, pastor? Eu falei, filho, levita é o sacerdócio de Arão, o sacerdócio de Arão acabou. Nós estamos no sacerdócio segundo a ordem do Melquisedeque. No sacerdócio segundo a ordem do Melquisedeque, todo mundo é sacerdote. Aleluia. O que você está me dizendo é que você é um sacerdote que canta, é isso? Ele disse, então fala, eu sou um sacerdote que canta. Você não é mais da ordem de Arão, você é da ordem de Melquisedeque. Na ordem de Arão só temos um sacerdote e só ele entra. Na ordem de Melquisedeque só temos um sacerdote. Ele entra e não sai nunca mais. E intercede por nós dia e noite, por isso nós podemos entrar a qualquer hora. Então que Deus nos console com essas palavras e nos infunda senso de missão. Que nos console para que quando as nossas circunstâncias parecerem agitadas, a gente se lembre que Jesus continua no sublime trono. E que nos insulte para que nós saibamos que não há porta do inferno que nós não podemos derrubar. Que Deus nos abençoe. Amém. É isso aí, queridos. Que o Espírito Santo de Deus nos leve à prática do sacerdócio que ele tem para nós. Obrigado, irmão Ari. Obrigado a todos que vieram aqui. E vão na paz do Senhor. Até a próxima vez que o Senhor nos permitir. Deus te abençoe e vai em paz. Amém.